A paz do Senhor Jesus. Vamos discorrer hoje sobre a lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado. A lição vai ser estudada domingo, agora dia 19 de outubro de 2025. Nessa lição, nós vamos falar sobre as consequências do pecado no nosso corpo. E essas consequências, ela vem desde do primeiro pecado do primeiro homem na terra, o pecado de Adão. Nós trazemos consequências no nosso corpo do pecado de Adão e dos nossos pecados que nós cometemos. Esta é a lição de número 3, CPAD. Nesse trimestre estamos falando sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. É uma lição maravilhosa. O texto áureo está em Gênesis capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. A verdade prática diz assim: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. A leitura em classe dessa lição está no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 17, versículo 18 e versículo 19. Você pode pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, o versículo 17, 18 e 19. Também Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 7. Você pode estar fazendo essa leitura aí na sua casa. Eu não vou ler para que o vídeo não fique muito longo. Vamos então começar a nossa lição. Já na nossa introdução, a nossa introdução da lição vem falando sobre a primeira consequência do pecado. E essa primeira consequência foi a separação espiritual de Deus, que foi manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Após o primeiro pecado, assim que Adão peca e Deus aparece no jardim e diz: Adão, onde estás? Olha só, era comum, era normal todos os dias o Senhor aparecer ali no jardim. Deus aparecia no jardim e conversava com Adão. Imagine a comunhão que era Adão e Deus. Imagine a amizade. Adão, Deus e Eva. No final da tarde, eles conversavam. Eles conversavam todos os dias. Mas naquele dia que Adão e Eva experimentou do fruto da qual o Senhor disse para não tocar, aquele dia, quando Adão ouve a voz de Deus chamando por ele no jardim, Adão esconde. Olha só, gente, Deus sabe todas as coisas. Deus conhece cada um de nós. Deus me conhece e Deus te conhece. Mas assim como Adão, é natural do ser humano, quando nós erramos, quando nós cometemos falhas, pecados, que sabemos que o nosso Deus não se agrada, ao invés de nós nos aproximar de Deus, pedir perdão, reconhecer nosso erro, nós nos envergonhamos, escondemos, não temos a coragem de nos apresentar perante o Senhor. Foi assim que aconteceu com Adão. Quando Deus o chama, ele se esconde. E Deus diz: por que você se escondeu, Adão? Ele fala: Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondi porque eu fiquei com vergonha, porque eu pequei. Eu estou nu. E o Senhor pergunta: como é que você descobriu que você está nu? E aí a gente sabe o que acontece ali naquela conversa entre Deus e Adão. Mas a primeira consequência foi essa: a separação espiritual de Deus. Adão se escondeu de Deus. E não muito depois da morte física entrar na história humana, começando por Abel, os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é assunto dessa lição. Tanto essa separação espiritual, tanto a morte física, a primeira morte ali, através de Caim matando o seu irmão, e depois todos os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano. Este é o assunto que vai ser tratado nessa lição.
O primeiro tópico da lição está falando da perfeição à morte. Significa da perfeição à morte. Entenda. Desde o início daquela vida perfeita que Deus criou no jardim até a morte, que é a consequência do pecado. Então, no primeiro tópico da lição, tem 3 subtópicos. Estará falando sobre a certificação divina, pecado e dor, velhice, autenticidade e gratidão. No primeiro ponto, falando sobre a certificação divina, você vai ler na sua lição, que está falando muito sobre o homem foi criado perfeito. Além da perfeição fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra. Eis que era tudo muito bom. Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Afetada pelo pecado, a nossa mente não consegue descrever como era. Nós não temos essa compreensão plena também da glória futura. Olha só, antes ali da perfeição à morte, Deus certifica. Deus criou o homem e certifica. Ele vê que tudo que ele criou era bom. O relacionamento que ele tinha ali com Adão e Eva era bom. A obra perfeita das mãos de Deus, o homem, a mulher, como Deus criou o homem ali do pó da terra, como criou a mulher de uma costela de Adão. Então, assim, Deus sabia que tudo era bom e tudo era perfeito. Aquele relacionamento entre Deus, Adão e Eva, aquele relacionamento de Adão e Eva e a natureza e os animais, tudo era uma plenitude, uma alegria, o paraíso, a perfeita comunhão que Deus sonhou para o ser humano. Mas a partir que o pecado entra, tudo isso é quebrado. E aqui no finalzinho fala que o pecado afeta também a nossa mente e nós não conseguimos nem descrever, nem compreender como tudo era tão maravilhoso. No segundo ponto, fala sobre pecado e dor. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus à vivência em um ambiente agora adverso. Olha só, além de perder a comunhão com Deus, Adão foi expulso daquele paraíso. E agora fazia parte da vida de Adão o cansaço do trabalho, não o trabalho. Por quê? Porque Deus já havia dado trabalho antes do pecado. Adão era administrador daquela terra, mas tudo era com alegria, com prazer, sem o suor, sem o cansaço, sem a fadiga. Olha só, às vezes a gente encontra pessoas falando, se eu encontrasse quem inventou o trabalho. Você vai ter um encontro com Deus, porque Deus é o inventor do trabalho. Deus é o inventor do trabalho. Deus deu a ordem para Adão administrar aquela terra, cuidar do jardim, colher. Mas Adão fazia aquilo com prazer, com alegria. Mas após o pecado, Adão é expulso do jardim. E agora a terra passa a produzir cardos, espinhos. Talvez até o sol esquente mais, talvez tudo ficou tão difícil, a fadiga, o cansaço, e agora Adão vai trabalhar e vai sobreviver através do suor do seu rosto. Então começa a dor depois do pecado. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar até cumprir a sentença final, que é o quê? O retorno ao pó. Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Depois da queda, depois do pecado, o caminho natural do ser humano é envelhecer e morrer. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Aqueles que têm todas as fases da vida, aquele que tem a oportunidade de vivenciar todas as fases da vida, vai nascer, crescer, ficar adulto, envelhecer e morrer. E sorte, graças a Deus por estes que têm o privilégio de vivenciar todas essas fases da vida. Mas, no final, vamos retornar ao pó. Então, o terceiro ponto, fechando o último
tópico da lição vai estar falando sobre velhice, autenticidade e gratidão. Vai estar falando sobre a gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando seu valor e a sua honra. Entretanto, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase da vida. É preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. O que mais nós encontramos hoje são pessoas que não querem assumir a velhice. Depois que entramos aí na fase doenta, gente, não tem como sair. Não tem como sair. O ENTA é só a morte para nos tirar do ENTA. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Louvado seja Deus, que vai ter uns sortudos que podem em vida sair do ENTA e entrar para um centenário aí. Mas são poucos, são raríssimos. Mas o caminho é esse, é envelhecer. E muitos não querem assumir a velhice. E aí parte, gente, para procedimentos estéticos que às vezes arrisca a própria vida. Quantos aí não estão morrendo através de procedimentos estéticos que não querem assumir que o rosto já está mais flácido, que a velhice vai chegar, gente? Tudo bem, nada aqui a falar de quem está cuidando aí da sua saúde de uma maneira natural. E quem tem dinheiro e quer melhorar, eu não vim aqui falar dessas questões, mas a Bíblia fala que independente disso, vamos envelhecer e morrer. E o problema é que muitos acabam morrendo antes do tempo, porque começa a querer ser eternamente jovem. Não vamos ser eternamente jovens. Ainda que você tenha uma alma jovem, ainda que você se sinta jovem por dentro, e a própria palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus, ele renova as nossas forças. A gente vai se sentindo renovado. Aquele que tem o Espírito Santo, na velhice, ainda vai dar frutos, vai sentir renovado, revigorado, vai estar aí com seus 50, 60, 70, 80, 90 e sentindo forte. Vai sentir vigoroso, porque o Espírito Santo nos fortalece, nos revigora. Mas não tem como nós paralisarmos na juventude e não envelhecer. Então, assim, estamos vivendo hoje nesse século, esse tal transtorno aí da gerontofobia, que é o terrível e mórbido medo de envelhecer. Só Jesus, né? Só Jesus. Se é um prazer nós vivenciarmos todas as fases da vida com sabedoria. O segundo tópico da lição vai estar falando sobre a responsabilidade humana. Lembrando que nossa lição, na maioria das vezes, são só 3 tópicos. Falando agora sobre o segundo. O segundo tópico da lição, falando sobre a responsabilidade humana, no primeiro ponto vai estar falando sobre corpo e livre-arbítrio. O segundo vai estar falando sobre a potencialização do sofrimento. E é só 2 pontos neste segundo tópico da lição. Na fala aí do primeiro ponto sobre corpo e livre-arbítrio, vai estar falando sobre nós sermos dotados de livre-arbítrio. Somos responsáveis pelo uso de nosso corpo para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Nós sabemos que nessa passagem, quando Deus fala para Caim: ó Caim, se você fizer o bem, eu não vou te aceitar, Caim. Mas se você fizer o mal, o pecado jaz à porta. Cabe a ti, Caim, cabe a ti dominar o teu desejo, dominar a tua ira. Deus sabia que Caim estava ali irado contra o seu irmão, porque Deus tinha respondido ao sacrifício de Abel, mas não tinha respondido ao de Caim. E Deus tem uma conversa com Caim. Deus tem uma conversa com Caim, mas Caim não se arrepende. Deus diz: Caim, se você agir corretamente, eu vou te aceitar. Mas se você deixar a ira, se você deixar o teu desejo maligno que há dentro de ti te dominar, o pecado jaz à porta. Você vai cair no laço que a tua própria mente, o teu próprio coração, o teu próprio desejo está armando para ti. Não é assim conosco? Todos nós
Nós, por mais que procuramos estar na presença do Senhor, muitas das vezes os nossos pensamentos mal quer nos dominar. Os nossos desejos mal quer nos dominar. Porque nós somos humanos. Mas o Senhor nos dá sempre uma oportunidade de ter uma conversa com Ele. E nos dá a oportunidade de escolher, arrepender, consertar a nossa vida e estar com o Senhor. E Ele está nos orientando, nos abençoando. Ou nós fazer aquilo que está no nosso desejo, na nossa mente, no nosso coração e acabar pagando sérias consequências pelo nosso pecado. Nós temos esse livre-arbítrio. A decisão vai ser sempre nossa. Nós iramos, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei. Nós podemos ficar nervosos, mas nós não podemos deixar que a ira nos domine. Nós devemos pedir ao Espírito Santo para nos dominar, para guiar-nos. Então, assim, quando nós estamos ali, sem saber como agir, o Senhor sempre nos chama para uma conversa. E nós temos o livre-arbítrio de decidir obedecer ao Senhor ou ser guiada pelas nossas próprias emoções. Como diz aquele hino, eu não quero ser guiada pela emoção, mas guardar a tua palavra em meu coração. Não quero errar, nem te entristecer. Ó Espírito de Deus. Se nós não queremos entristecer o Espírito de Deus, nós temos esse livre-arbítrio. E aí cabe a nós decidir agradar ao Senhor e não a nossa carne. Pois Caim decidiu desagradar o Senhor e agradar a si mesmo, matando o seu irmão. E ali já vem a consequência da morte. O segundo ponto fala sobre a potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impactos das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne. As drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem. Como que nós podemos potencializar o sofrimento? Quando nós somos direcionados pelos nossos próprios desejos e pensamentos impuros. Aqui fala que além dessas consequências naturais, que é o envelhecimento e a morte, doenças que pode acarretar o nosso corpo físico, além dessas consequências naturais, o ser humano ainda pode potencializar. E aqui cita as drogas. Quem aqui não conhece alguém que está sofrendo na dependência das drogas? Quem aqui não tem um familiar, um amigo que está acorrentado por esse vício maldito? As drogas acabam com o ser humano. As drogas acabam com a vida de quem usa e da família que está por perto. As drogas destroem o relacionamento familiar, destrói a comunhão com Deus, destrói o corpo, a alma e o espírito, destrói os relacionamentos. E quantos estão sofrendo hoje porque tem um ente querido que está nesse vício? Que o Senhor Jesus tenha misericórdia e que correntes caia por terra neste dia. Correntes caia por terra. Que o Senhor Jesus venha trazer libertação para todos que estão pedindo e clamando por libertação. Se você tem um familiar, ore por ele. Se você tem um familiar, deixe aqui nos comentários se você tem alguém que está na dependência e que precisa da ajuda, que precisa de libertação. E se você, graças a Deus, não tem ninguém nesse vício, você também é um ser raro nessa terra. Dê glórias a Deus e deixe aí nos comentários. Glorifique ao nome do Senhor, porque graças a Deus você não tem ninguém que você conheça, um amigo, nem um familiar envolvido nesse mundo das drogas. As drogas destroem. É um meio de potencializar o sofrimento. Agora vocês imaginam, nós já temos sofrimentos naturais e o homem inventa esses meios que traz dinheiro para alguns, enquanto alguns se enriquecem em cima da desgraça de outros. Enquanto alguns estão vendendo e se enriquecendo, estão construindo impérios
em cima da venda das drogas. Os que estão consumindo estão acabando com a sua vida, acabando com a sua família, destroçando o próprio ser, porque são algemas que o inimigo coloca e que é difícil de libertar. Então as drogas é um meio de potencializar o sofrimento. Aqui fala também sobre as práticas sexuais ilícitas, que também crescem de todas as maneiras. As práticas sexuais ilícitas, a gente basta ligar a televisão para ver tantas coisas erradas. O ser humano está cada dia destruindo a si mesmo. O sexo fora do casamento, o sexo às vezes proibido, o sexo com crianças, com animais, com mortos, de todas as maneiras, errado, ilícito. Coisas horríveis acontecem e isso potencializa o sofrimento. A carga do pecado vai ser muito maior na vida daqueles que se entregam à luxúria, ao pecado sexual. É mulheres com não sei quantos homens, homens com não sei quantas mulheres, as orgias, tudo isso o Senhor reprova. E tudo isso vai potencializar o sofrimento na vida dos que cometem. O terceiro ponto da lição vai estar falando do abatimento à glorificação. Desse abatimento desse corpo que é propenso a tudo isso, a glorificação. O primeiro ponto do terceiro subtópico fala sobre a realidade das enfermidades. O segundo ponto fala sobre enfado e canseira. E o terceiro ponto sobre o corpo glorificado. Terceiro tópico da lição, do abatimento à glorificação, a realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistema do corpo por causas internas e externas. Estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Jesus tem poder para nos curar de todo o mal, mas precisamos de serenidade, paciência e firmeza na fé se enfrentarmos sofrimentos persistentes. As enfermidades. As enfermidades é algo que qualquer ser humano em cima dessa terra está propenso. E às vezes a gente encontra pessoas falando assim, olha, eu sou cristão e eu não aceito nenhuma enfermidade. Gente, por mais que nós somos cristãos, nós aceitamos o Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio para levar sobre si todas as nossas enfermidades. Ainda assim, nós habitamos em um corpo de carne, que é pó e ao pó voltará. E estamos propensos a tudo isso. Desculpa, não estamos imunes. Por mais santo que alguém seja e fiel a Deus, não significa que você não vai adoecer. E aí alguém pode dizer, não, crente não adoece, crente pode ter câncer, crente pode ter AIDS, crente pode ter qualquer enfermidade. Não estamos livres. A Bíblia não fala em nenhum momento que crente não adoece. Mas nós temos, ainda que venhamos a adoecer, nós sabemos que nós temos um Senhor que cura. Porque nas mãos do Senhor Jesus há poder para curar toda e qualquer enfermidade. Muitas enfermidades podem chegar na nossa vida para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas pode também ser que através de uma enfermidade você vá partir dessa vida para outra. E que o Senhor não te cure. E aqui no final fala, precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé para enfrentarmos os sofrimentos persistentes. Saber que o Senhor é maior do que a enfermidade e que, independente da enfermidade, o Senhor requer a nossa comunhão com Ele, comunhão, adoração, é saber que estamos com o Senhor. Se o Senhor nos chamar, nós estamos prontos para encontrar com Ele, porque essa vida, se ela for com saúde ou sem saúde, ela é passageira. Então Deus, através do nome do Senhor Jesus Cristo, tem poder para curar
toda enfermidade. Se você está sofrendo nesse momento e você tem fé e você quer ser curado, ajoelhe, clame pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor traga cura nessa tarde para todos aqueles que tenham fé. Eu estou aqui à tarde, mas eu não sei que momento você está assistindo esse vídeo. Que o Senhor traga cura, que o Senhor venha trazer saúde, que o Senhor venha tocar nos ossos, que o Senhor venha repreender toda enfermidade. Pode ter enfermidades malignas e que elas caiam por terra no nome de Jesus. Mas se o Senhor está te provando a sua fé, se o Senhor quer saber se você glorifica a Ele, se você ama a Ele, assim como foi provado na vida de Jó, se o Senhor está te provando, resista, persista, confie no Senhor, porque independente de ser curado, o mais importante é um dia estar morando com o Senhor Jesus na glória. O segundo ponto fala sobre enfado e canseira. Mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para nosso autoconhecimento. Como já vimos, é essencial também para uma convivência cristã, sem orgulho ou acepção de pessoas. Enfado e canseira. Aqui está falando que mesmo que você viva uma vida saudável, olha só, meu pai está com 85 anos, uma vida saudável. O meu pai não toma remédio para pressão, não toma remédio para diabetes, meu pai não tem nenhuma dessas doenças, não tem pressão alta, não tem diabetes. Com 85 anos, meu pai está com saúde. Só que ainda que a pessoa tem esse privilégio, essa riqueza que só pode vir das mãos do Senhor, de ter uma vida longa e saudável, a velhice traz cansaço, traz enfado. Quando vai se envelhecendo, o corpo já não tem mais as mesmas forças que tinha quando novo. Nós vamos nos sentindo mais debilitado. É normal, porque esse corpo ele vai degenerando. Independente que tenhamos uma vida longa e com saúde, vai vir o enfado, vai vir a canseira. E aqui fala que é essencial isso para termos uma boa convivência, sem orgulho e sem acepção de pessoas. Às vezes nós estamos com saúde, estamos novos ainda, né? E aí tem aquele irmão, aquela irmãzinha já de idade, que anda com dificuldade, e às vezes nós temos que ter paciência, nós temos que ter amor, porque ainda que nós estamos hoje com saúde, se nós tivermos uma vida longa, pode ser que lá na frente nós estejamos da mesma maneira. Não podemos fazer acepção, não podemos ter orgulho, porque tudo e absolutamente tudo nessa vida é passageiro. A beleza é passageiro, a saúde é passageiro, a nossa vida nessa terra é passageira. O terceiro ponto, fechando a nossa lição aqui, no terceiro tópico, diz sobre o corpo glorificado. O nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, aleluia, segundo o seu eficaz poder. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal, para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo. Semelhante ao de Cristo Jesus, o homem perfeito. Essa é a nossa esperança. Que um dia esse nosso corpo vai ser transformado. Nós vamos estar em um corpo glorificado, assim como é o corpo do nosso Senhor Jesus. Quando Jesus morreu, Jesus foi ressuscitado e o corpo dele estava agora glorificado. Era um corpo que não tinha mais barreiras materiais que impedia. Hoje eu não consigo ultrapassar essa parede, mas num corpo glorificado, Jesus ultrapassou paredes e esteve ali com os discípulos. Não tem mais nada que vai nos impedir a estar com o Senhor em um novo corpo, onde não vai existir mais enfermidades que vai nos assolar, onde não existe mais nenhum impedimento. É esse o corpo que o Senhor tem preparado para nós, um corpo perfeito, um corpo glorificado, um corpo celestial, um corpo que Ele nos dará para vivermos eternamente. Esse corpo é pó e ao pó vai voltar. Se alguém não morrer antes de Jesus voltar e Jesus vier nos ares, esse corpo vai ser transformado em um corpo glorificado, em um corpo de glória, porque essa carne aqui, ela não vai subir, mas nós aguardamos essa glorificação, essa transformação. Amém? Então é isso, finalizando a lição, a conclusão da lição diz assim:
Apesar de todo abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo eternamente transformado e saudável. Amém? Gente, se você quiser que eu deixe também o questionário, na próxima lição eu vou estar deixando o questionário e as respostas do questionário. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.